Como é que sabes se estás a avançar quando os teus resultados ainda não chegaram? Isto é provavelmente a pergunta mais difícil que um fundador na fase inicial enfrenta. Porque não há uma resposta fácil. Não há um número ao certo que te diga que estás no caminho certo, continua. Há só o trabalho, a incerteza e a necessidade de confiar num processo que ainda não provaste que funciona. Hoje falo sobre isso. Como medir o progresso real quando os resultados ainda não chegaram. O que é que eu aprendi, o que é que mudei e o que ainda não sei. Portanto, até já. Bom, sejam muito bem-vindos a mais ao episódio número 16 de Zero to CEO. Bem, estou a gravar à quarta-feira. Não é normal, costumo sempre gravar no dia do episódio, em que sai o episódio, mas hoje tive que ser. Amanhã é feriado aqui em Portugal, portanto, para passar um bocadinho de tempo com a família e as pessoas que eu gosto, decidi fazer hoje. Uh, Antes de entrarmos no episódio, desde já outra vez agradecer o apoio que vocês têm dado. Se vocês já sabem, subscrevam, classifiquem o episódio e o podcast, ajudam bastante, seja em qualquer plataforma que estejam a ouvir. E antes também de começar, queria dizer que não tive muito tempo, ou seja, esta semana não teve tanto conteúdo quanto isso, portanto, se calhar hoje vai ser um bocadinho mais genérico e vai ser um bocadinho da cartola. Portanto, na segunda eu falei sobre a semana em que nada avança. Aquela semana em que tu trabalhas muito e no final não consegues ver o que é que avançou. Não sei se vocês se lembram, mas falei de uma semana antes do. Ou seja, não foi uma semana recente, foi uma semana muito antes de lançar o protótipo. E falei sobre. E percebi que esse sentimento tem quase sempre a mesma causa: estar a medir as coisas erradas. Não é que não estás a progredir. As métricas que usas para medir o teu progresso é que não estão a capturar o que realmente está a acontecer. E isto é um problema que só se resolve quando percebes qual é a diferença entre medir atividade e medir tração. Ou seja, eh, com aquilo tudo que eu estou a fazer neste momento, hum, eu tenho métricas que enganam bastante. Portanto, vocês sabem que eu tenho o projeto da Orion, tenho o podcast, tenho o meu Instagram pessoal, tenho o meu Instagram da Orion, tenho o tweet, o X da Orion, tenho o LinkedIn da Orion, LinkedIn pessoal, e portanto há aqui certas métricas que enganam, que não são as métricas que te fazem sentir bem, mas não dizem nada sobre o teu negócio. Ou seja, estamos a falar de seguidores, estamos a falar de visualizações, estamos a falar de likes. Quando estás numa semana como a semana hum, que eu estive a falar na segunda-feira, esta estás-te a basear muito nestas métricas, na métrica que eu vou chamar da vaidade. Uma métrica onde só vês seguidores, visualizações, likes. Estás a tentar ali à procura de uma certa base para suportares o teu progresso. E se não tens nem likes, nem seguidores, nem
se calhar fizeste um post ontem no LinkedIn e se calhar não teve tantas reações, nem tantos likes, nem tantas visualizações como aquilo que tu querias. Se calhar querias ter mais seguidores e não tens. Isto não me diz nada sobre o negócio. E se calhar em semanas mais difíceis tentas suportar nisto e simplesmente isto engana. A segunda métrica que também engana é medir horas em vez de resultados. Também já falei aqui que quanto mais tempo vocês trabalharem, mais tempo, se calhar, vou reformular. Quanto mais tempo vocês trabalharem, é claro que mais depressa vê resultados. Mas o teu progresso não depende do número de horas trabalhadas, mas sim o número de horas trabalhadas focado e com focado. Eu vou dizer só focado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu apoio bastante países escandinavos e países que suportam a teoria que 40 horas por dia, 40 horas por dia, peço desculpa, 40 horas semanalmente é bastante pesado para o ponto de vista do trabalhador. Concordo completamente que é demasiado pesado, até porque existe vários estudos e vocês podem pesquisar onde vocês quiserem na internet que um trabalhador a partir das 6 horas de trabalho começa a sua concentração cai para 60% ou menos. E com na minha ótica, no meu ponto de vista, isto também acontece quando temos o nosso próprio negócio. Medir o número de horas que estamos a trabalhar. Se calhar das 12 horas que tu trabalhaste, se calhar 6 foram focadas no resultado. Outra métrica que engana bastante é o perigo de otimizar a métrica errada. Já me aconteceu, principalmente quando estava a fazer o protótipo. Otimizar algo durante semanas e perceber que estava a resolver o problema errado. Quando estava a fazer o protótipo, sentia por vezes que eu tive um problema. Eu já não lembro ao qual específico, mas eu penso que era na. Ou seja, não sei se vocês já viram ou não, se vocês não viram, está fixado no meu LinkedIn, mas ou seja, temos ali um 3D da disposição das máquinas no chão de fábrica e depois ao nosso lado direito tem uma barra com as informações todas das máquinas. E tem um pequeno chat de inteligência artificial que nós podemos ligar a um LLM diretamente com documentos da empresa para ele responder às perguntas que o empregado faça. E na minha ótica, eu tinha que otimizar aquele chat de IA para ter um protótipo melhor. E sendo bem sincero, era completamente irrelevante, não acrescenta quase nada, nenhuma camada ao ou
ou seja, não era um problema, porque o protótipo, até o protótipo que eu mostrei, não, o chat não está a funcionar, porque uh, é algo que é feito à parte e depois sim é ligado àquele chat. E foi algo que eu gastei bastante tempo, mas que não achei. Depois cheguei à conclusão que não era aquilo que. Pronto, não fazia sentido estar a mostrar um protótipo com um agente de IA, sabendo que aquilo é extremamente fácil de ligar, mas não fazia sentido estar a colocar aquilo para um protótipo. Agora passando, ou seja, temos estas 3 métricas que enganam completamente aquilo que estamos a fazer ou que estamos a construir. Falamos na métrica da vaidade, ou seja, vocês. E tudo bem com querer ter seguidores, visualizações, likes, é sinal de que estão no bom caminho, de certa forma, mas causa um. É uma métrica errada para nos basearmos as horas em vez dos resultados, ou seja, medir o número de horas em vez do resultado final e otimizar a métrica para a métrica errada. Tentar resolver um problema. Ou seja, tentar resolver o mesmo problema constantemente e não ser relevante para o teu resultado final. Então, mas o que é que mudou e o que é que eu uso agora? Eu uso algo que eu chamo métrica de aprendizagem, que é basicamente o que é que eu soube esta semana. A pergunta que eu me faço no final de cada semana não é o que é que eu fiz, mas sim o que é que eu aprendi. Esta semana aprendi que tenho que me focar ainda mais no outreach e follow-ups, conversas, demonstrações. É algo que eu não tenho de me focar e é algo que tenho que praticar. Já vos disse o que é que fazia, o que é que estou agora a começar a fazer. De manhã trazer negociáveis, à noite, como disse no episódio anterior, o que fiz, o que não fiz e o que muda amanhã. Já tinha dito isto na segunda-feira. E acho que é importante estar a destacar as aprendizagens de cada semana, porque é bastante importante nós olharmos para aquilo que aprendemos e não ser, ok, passou mais uma semana, ok, vamos passar para a outra semana a seguir. Mas o que é que eu aprendi a semana passada? E o que é que eu sei da semana passada que posso aplicar esta semana? E isto é um ciclo que continua infinitamente. E é assim que vocês constroem, de facto, a vossa aprendizagem. A segunda métrica que eu meço e que eu uso são conversas, demos e follow-ups. Para mim agora o que importa medir são conversas com potenciais clientes. Não o número, mas sim a qualidade. Esta semana, esta semana é um bocadinho mais curta. Se calhar não tive tanta possibilidade de fazer follow-ups, conversas, etc. Mas para a semana vou começar a aplicar esta mais estas métricas. Terceira métrica que uso é a métrica de consistência. De manhã eu pergunto-me, ok, será que o que eu implementei ontem está a funcionar? Meço isso de uma forma contínua, todos os dias,
acordo e pronto, tomo o meu pequeno almoço, etc. E olho para aquilo que eu fiz ontem e para o meu caderno onde eu apontei o que é que não vou fazer hoje e o que é que preciso de fazer hoje, o que é que eu vou fazer hoje e, e pergunto-me a mim próprio, será que isto está realmente a funcionar? E a última métrica é, eu chamei-a, curiosamente eu coloquei no Gemini e ele deu-me um nome que eu até gostei, que foi a métrica North Star. E para muitos a North Star, e para todos, se calhar, é a estrela que guia. É a estrela guia. E então usei isto para saber o único número que importa agora. Se eu só pudesse olhar por um número esta semana, seria o número de outreaches e desculpem, de outreaches não, de follow-ups que eu tenho que enviar. A razão é bastante simples. Ok, fiz 100 outreaches por semana, já alcancei esse marco e consigo constantemente fazer esses 100 outreaches. Agora, qual é a percentagem de pessoas que me respondem a esse outreach? É esta métrica que eu quero medir. E depois, sim, vou querer medir qual é desses outreaches que responderam, eh, quais é que vão ser convertidos para potenciais clientes e quais é que são potenciais clientes. Portanto, isto é bastante importante. Mede sempre o que te aproxima do próximo passo, não aquilo que te faz sentir ocupado. Isto são coisas completamente diferentes. Eu para a semana vou medir o número de respostas a outreaches que recebi e se calhar para a outra semana eu quero me focar no número de follow-ups que eu enviei que se vão converter em potenciais clientes. Ok, isto das métricas é muito bonito. É extremamente difícil de falar isto porque é relativo, não é? O que pode ser, o que pode funcionar para mim, o que pode não funcionar para vocês, mas é algo bastante importante para vocês definirem aquilo que vocês vão medir para saberem o que fazer, saberem como responder. Ou seja, porque quando estava a correr mal, quando eu estava, ou seja, não estava a ter outreach suficiente, não contava quantos outreaches é que eu fazia por semana. Não tinha essa noção. Quando eu comecei a contar, é que percebi realmente onde é que estava a raiz do problema. Portanto, é bastante importante vocês definirem números. E se calhar, por exemplo, ok, está a correr mal, estou a ter, vou dizer, uma taxa de conversão de 19%. Então sim, vamos ajustar, vamos ver onde é que está mal, o que é que está mal, o que é que eu posso fazer diferente. E é mesmo bastante importante que fazer esta distinção, vou dizer assim, a definição destas métricas. Então, e quando os números não aparecem? Porque de certeza que todos passam por esta fase. E eu queria tocar aqui em 3 pontos. Porque existe vários tipos de
Vou dizer de. Não aparecem números, mas estás a ter progresso. O primeiro é o processo qualitativo. Não consegues medir, mas existe. Ou seja, vou dar um exemplo. Há coisas que melhoraram esta semana que não tenho como quantificar. Vou dar assim, se calhar, um exemplo mais rebuscado, mas imaginem segunda e terça correu bastante bem o dia porque por acaso é verdade, estive a melhorar o site da Orion, estive ali a fazer algumas coisas diferentes, algo mais bonito, mais sóbrio e pronto, acho que em termos do website tenho realmente um progresso, ok? Isto é um progresso qualitativo, ou seja, fiz um upgrade ao site, não consigo medir em termos de número, ok, gastei horas a fazer o site, mas o progresso são coisas, é uma coisa qualitativa. O segundo é o que te ancora quando os resultados demoram. Quando estamos e existem várias fases para para vocês construírem a vossa própria empresa, mas o que é que me ajuda a continuar quando os resultados não estão lá? Isto pode variar, vai variar de pessoa para pessoa, como é óbvio, mas eu aprendi isto se calhar um bocadinho mais cedo, quando eu saí da minha última empresa e comecei a criar a Orion. Não tinha, ou seja, eu não tinha números, não tinha nem perto nem de longe, não tinha números, não tinha base, não tinha nada. E o que me fazia continuar era a liberdade. Porque quando eu aprendi que queria a liberdade, quando comecei a trabalhar e quando comecei a ficar em casa, e quando comecei a trabalhar de casa, quando não estava a resultar, eu lembrava-me sempre, ok, não quero estar dependente de pegar no carro, ir trabalhar das 8 às 5 para no final do mês ter o meu salário. Eu sei que isto para muitos é o dever básico, mas para mim não é. E eu quero ter esta liberdade. Liberdade de espaço físico, liberdade em termos de horários, porque pode-me apetecer a mim agora querer ir ao ténis às 8 da manhã, 9 da manhã, etc. E quero ter esta liberdade, não só para mim, como para a minha namorada, tanto como para os meus futuros filhos. Quero ter a liberdade para estar com ela quando eu puder, passarmos mais tempo em termos qualitativos, de ter tempo de qualidade, e passar com os meus tipos o tempo para cuidar deles, para eles não dizerem pai, não sei o quê, não vais aqui nada assim, nada, pronto. E sempre que não há números, é aí que eu me suporto. Penso sempre essa timeline que eu penso. Ok, o que é que tu queres daqui para a frente? E é isto que me ancora. Não é. Podem-se bem enganar, mas não é o dinheiro. Mais uma vez, claro,
é bastante importante, mas primeiro de tudo é a liberdade. E vou repetir, para muitos pode não ser este a definição de uh, pode não ser este a tua definição de o que é que me ampara. Para mim é isto, para outra pessoa pode ser outra coisa completamente diferente, outra pessoa pode ser o dinheiro, outra pessoa pode ser não sei, o filho já, outra pessoa pode ser por pá, acho que já perceberam que isto é muito relativo e depende de muitas pessoas, da pessoa. E a terceira é a diferença entre a impaciência e a urgência. Porque há uma diferença quando entre sentir que estás atrasado e sentir que precisas de mudar algo. Eu distingo estas duas porque atenção, eu distingo, mas a linha é incrivelmente ténue. Mas ao cruzar esta linha, pode ditar se tu vais construir um negócio sólido ou queimar por completo a tua energia e a tua saúde mental. Quando tu geres tudo sozinho, a pressão é constante. No entanto, estes dois estados de espírito vêm de lugares totalmente diferentes e geram resultados opostos. Primeiro, a impaciência é reativa. A urgência é proativa. A impaciência faz-te, se calhar, olhar para o ecrã à espera de um e-mail que caia ou de algoritmo que te entregue uma visualizações no primeiro dia. Ela nasce do desconforto de estar no vazio. Ou seja, e quando tu não tens quando tu não tens resultados, por exemplo, quando eu lancei o protótipo, quando eu se calhar tinha 10 visualizações, eu estava lá sempre no LinkedIn a abrir, ok, quando é que havia alguém, ok, viu, deu like aquele, ok, não sei o quê. Isto é impaciência. Isto nasce do meu desconforto de, ok, eu estou a construir isto e ninguém está a ver. E esta impaciência leva-te ao burnout, porque está a fazer-te sentir que estás a falhar, quando na verdade estás a passar por um tempo de incubação normal de qualquer projeto. A urgência, por outro lado, é focado na velocidade da interação. Tu não podes controlar quando é que o mercado vai responder, mas podes controlar a velocidade em que lanças uma funcionalidade. Não sei se isto fez sentido. Mas para quem está a ouvir aqui em casa tenho uma frase simples para vocês. Há semanas em que o progresso não se vê, mas ele existe. O teu trabalho nesses momentos é confiar no sistema que construíste. Se o sistema é bom, os resultados eventualmente vão aparecer. Se não aparecerem, o sistema precisa de mudar, não tu. E então, o que é que eu ainda não sei? Há coisas que eu não sei sobre medir progresso. E é completamente normal ajustarmos. E é completamente normal vocês ajustarem à medida que vão passando as semanas e vão passando e o vosso projeto vai acontecendo. Porque eu não sei se estas métricas que escolhi são certas, mas são as melhores hipóteses que eu tenho. E o mercado vai dizer se está certo ou está errado. Eu não sei quanto tempo é que vou conseguir manter o foco sem ter validação externa. Há um limite para todos. O momento em que o progresso invisível já não chega e precisas de ver para resultados reais.
para continuar. Eu não sei onde está esse limite para mim. Espero nunca lá chegar. Mas honestamente não sei. O que sei é a alternativa. Medir as coisas erradas, otimizar para números que não importam, ficar preso em atividades sem interação é muito pior que a incerteza. Por isso, todos os dias continuo com as melhores métricas ou não, mas são as métricas que eu consigo encontrar e ajusto-as quando o mercado diz que eu estou errado. Então, agora que já entramos dentro do tema e que estamos quase a acabar, deixo-te com a mesma pergunta com que comecei este podcast. Como é que sabes se estás a avançar quando os resultados ainda não chegaram? O que é que tu medes? O que é que te ampara quando tu não tens resultados? O que é que te diz que estás no caminho certo mesmo quando os números não estão lá? Já sabem, a minha caixa está aberta para vocês responderem. Também vocês podem responder nos comentários deste vídeo. É uma pergunta séria. E vamos ficar por aqui. Se calhar acabou aqui um bocadinho abruptamente. Mas pronto, esta semana não tenho assim muitos temas. Portanto, falei aqui um bocadinho de como meço as minhas métricas. Foi algo que eu já tinha dito que ia fazer na segunda-feira, quando eu tease para a quinta. Portanto, sem mais nada para dizer, quero mais uma vez agradecer a todos por estarem a ouvir. E se chegaste até aqui no episódio, muito obrigado. E sem mais nada para dizer, não se esqueçam de seguir o podcast, classificar o podcast e seguir-me nas redes sociais, seja no meu Instagram ou no Instagram da Orion, para não perderes nem nenhum dia quando sai podcast, nem nenhum post sobre a Orion. Muito obrigado por estarem desse lado. E vemo-nos na segunda-feira. Se vocês forem de Portugal, um bom feriado e bom fim de semana. Até segunda.